Entrevista da ministra Gleisi Hoffmann, que as nossas colegas, a Milena Teixeira e a Daniela Santos, fizeram ontem com ela. Ela falou já sobre a questão do novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Igor Gadelha já trouxe na coluna que, de fato, deve ser Jorge Messias. A ministra falou que saiu em defesa do presidente Lula por conta do movimento que acabou sendo feito, né? A pressão da sociedade para ele poder indicar uma mulher, seja ela negra ou não, mas que fosse indicação de uma mulher. E a ministra acabou defendendo o presidente Lula, e essa não é a primeira vez que Gleisi Hoffmann sai em defesa do presidente em situações em que ele acaba sendo colocado ali em xeque, né? O que a gente espera, então, desse próximo ministro, seja ele, vamos falar aqui de Jorge Messias, sendo Jorge Messias, o que a gente pode esperar de Jorge Messias como ministro do Supremo Tribunal Federal? Marília, é importante lembrar quem é Jorge Messias, né? Messias que foi um homem de confiança tanto de Lula, é um homem de confiança de Lula, mas é um nome de confiança da ex-presidente Dilma Rousseff também. Ele que exerceu papéis importantes durante o governo Dilma. E agora também exerce um papel muito importante da AGU no governo de Lula. E a gente está entrando numa tradição de AGUs serem indicados para o Supremo Tribunal Federal. Foi assim com o André Mendonça no governo Bolsonaro recentemente. Então você já teve recentemente um ministro da AGU indicado ao Supremo Tribunal Federal e agora, pela segunda vez, isso está se desenhando para acontecer. É preciso entender como que Lula mudou o perfil dele. Antes ele tinha realmente uma indicação que era mais voltada para o judiciário e menos para a política. Né? Nos primeiros mandatos ali, Lula que já indicou muitos ministros, esse vai ser o 11º, mas que estão na corte, esse vai ser o 5º, porque ele indicou Carmen Lúcia, indicou Dias Toffoli, indicou Flávio Dino, Cristiano Zanin, e agora vai indicar o 5º ministro para compor a atual corte. Então, Lula mudou o perfil dele porque enfrentou duras ali batalhas quando indicou pessoas que quase não conhecia. E desde então, depois de passar por essa experiência de ter ali indicados que quase não conhecia e perceber que as decisões iam muito para fora do que ele esperava, ele então passou a ter essa mudança. E o que a gente observa nesse terceiro mandato é que Lula só indica pessoas de muita confiança. Então, nesse momento, as pessoas que estão ali no entorno falam desses 3 nomes. A gente sabe que Messias sempre foi favorito, mas falam também do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e do ministro do TCU, Bruno Dantas, que são pessoas que passaram a ter um convívio com o presidente Lula nesse terceiro mandato. Messias já tinha muito antes desse governo, mas Pacheco se aproximou de Lula por ser presidente do Senado logo que Lula foi eleito, e Dantas também teve uma aproximação. Porém, se a gente levar em consideração as últimas indicações do presidente Lula, tanto Flávio Dino como Cristiano Zanin, a gente sabe que confiança e proximidade, uma relação de amistosidade valem muito para o presidente, ele que quer confiar no ministro. E falando sobre o perfil do Messias, ele tem um perfil de fato mais voltado a pautas que são em defesa do trabalhador, e é uma preocupação do governo Lula. A gente sabe que tem essa coisa de querer ressaltar ali o papel do trabalhador no momento que a gente está discutindo uberização, por exemplo, que o Uber, né, o motorista de aplicativo, ele tem direitos trabalhistas? Não tem? Essa discussão está no Supremo Tribunal Federal agora, vai permear o próximo ministro, seja ele qual for. Outra discussão também envolve a questão de não deixar o governo numa saia muito justa. Não necessariamente defender pautas do governo, mas ter ali uma certeza de que o governo, por exemplo, vai aplicar uma medida no Ministério do Trabalho e não vai sofrer uma derrota. Essa é uma preocupação e é uma construção. Então, o ministro Messias, ele tem esse perfil mais voltado para o trabalhador e também é evangélico, que conta para Lula, que a gente sabe está tentando construir uma ponte para as eleições de 2026. O público evangélico que elegeu Lula em 2022 foi de 30% mais ou menos, ou seja, muito minoritário. É um público majoritariamente bolsonarista, do campo da direita, e Lula tenta avançar nesse público. Ontem mesmo recebeu ali pessoas da igreja evangélica para uma reunião. Então, a indicação de Messias seria muito nesse viés, assim, se a gente falar do perfil Messias para além da confiança do presidente Lula. Um perfil que tem ali
uma questão com os direitos trabalhistas e também tem esse perfil evangélico que conta, a gente sabe, na hora da sabatina e na hora também da escolha do presidente para fazer sinalizações para o seu eleitor, para fazer sinalizações para o mundo político também. E existe uma expectativa, né, Gabriel, do presidente Lula se reunir também com Davi Alcolumbre antes de divulgar o nome do seu escolhido, do seu indicado para poder compor ali o Supremo Tribunal Federal. Mas é importante a gente também ressaltar que não é porque o presidente Lula indicou que ele já vira ministro, né? Precisa, ele tem todo um processo dentro do Senado Federal, ele que acontece lá. Você pode explicar para a gente como que é feito esse processo após a indicação do presidente? Claro. Pois bem, o presidente Lula indica, o Senado não tem um prazo para fazer essa sabatina. A gente tem que lembrar que Davi Alcolumbre já foi presidente da CCJ, já foi presidente do Senado como um todo, e ele segurou a indicação ali, um dos indicados do presidente Jair Bolsonaro. Na época, André Mendonça teve uma espera muito longa, muito maior, ficou ali muitos dias para ser, de fato, consolidado ministro. Então, é um prazo. O presidente também não tem prazo para indicar o ministro, mas ele deve fazer isso agora, no fim dessa semana, hoje especificamente. E depois disso, o Senado tem um prazo para passar na CCJ. O que acontece na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça? Lá, o ministro vai ser sabatinado. Então, ele vai ser perguntado sobre temas como drogas, aborto, a própria uberização, pautas que estão no Supremo e que interessam os senadores saber o que pensa o ministro a respeito desses temas. Talvez a Operação Lava Jato entre, porque a gente sabe que Barroso está deixando alguns processos que envolvem a extinta operação para o próximo ministro. Então, alguns temas vão entrar nessa conversa. Quando eles fizerem essa sabatina tende a durar muitas horas, 6, 7, 8 horas. E aí, depois que termina isso, é feita uma votação. Passado pela CCJ, se ele for aprovado, mesmo que não seja também, vai ao plenário do Senado, e aí precisa ali dos 49 votos, que é uma maioria maior, para tentar aprová-lo. Vale lembrar, muito de 49 não, 41, né? São a maioria simples do Senado que precisa, não é quórum de PEC. Ele precisa de votos para conseguir aprovar o nome dele. A gente tem alguns ministros que foram aprovados com alto quórum, vamos dizer assim, números mais elevados, 60, 55, e teve ministros, como foi o próprio caso do André Mendonça na época, que teve um quórum menor, salvo engano, 47. Flávio Dino foi 46, né? Exato. Dino... Sim, são ministros que têm menos. Então vai depender muito do sintoma que tiver dentro do Senado. A gente sabe que o Senado hoje defende o nome de Rodrigo Pacheco. Então a gente vai ter que ver, inclusive nessa reunião, Marília, do presidente Davi Alcolumbre com o presidente Lula, qual vai ser o Davi que vai sair dessa conversa, porque é o Davi que vai ser contrariado caso Lula de fato indique, como o nosso colunista Igor Gadelha já adiantou, Jorge Messias, porque se for consolidado, sair no Diário Oficial, que é Jorge Messias, Davi Alcolumbre, querendo ou não, vai ficar contrariado. Ele tem trabalhou nos últimos dias, publicou até foto ao lado de Rodrigo Pacheco. Então ele fez uma defesa enfática nesses últimos dias de Rodrigo Pacheco. Caso isso não aconteça, obviamente vai pesar. Não me parece e não tem indícios, pelo menos ao que falam, de que Davi Alcolumbre atrapalharia essa indicação ou colocaria um modo espera, né? Não pautaria esse tema. Mas também trabalhar a favor de Jorge Messias não me parece o caminho. Acho que ele vai adotar ali a neutralidade, que é o que muitos ali apostam, inclusive governistas apostam nessa ideia, de que Davi Alcolumbre vai ficar contrariado, mas que não vai trabalhar pela rejeição ou trabalhar contra o nome de Jorge Messias. Apenas vai trabalhar, não vai fazer um esforço que ele faria, por exemplo, pelo nome de Pacheco. A expectativa mesmo é que o nome saia hoje, né? Exatamente. Porque nós já tivemos aí, o presidente Lula chegou a se reunir com ministros do Supremo Tribunal Federal. Alguns ministros defendem aí Jorge Messias, defendem o nome de Rodrigo Pacheco. Há quem defenda também que seja uma indicação de uma mulher para poder compor o Supremo Tribunal Federal. A gente precisa acompanhar, saber o que vai acontecer. Como o Gabriel disse, não é porque o presidente Lula indicou que, de fato, essa pessoa vai se tornar o novo ministro, porque os senadores eles podem aí rejeitar esse nome e aí o presidente Lula fazer uma nova indicação. E a gente vai falar um pouquinho, eu vou querer puxar também pela entrevista da Gleisi Hoffmann, porque ela falou sobre Pacheco lá em Minas Gerais. Com essa indicação, Jorge Messias virou ministro,
provavelmente o Rodrigo Pacheco continua, ele deve tentar novamente o governo de Minas Gerais. Mas por que ela citou um nome para que Pacheco pudesse dizer o nome ali nessa disputa com Romeu Zema? Que na entrevista ela até fala, né? Eu acho que as meninas têm até esse trechinho da entrevista, se a gente tiver e conseguir rodar, quando ele fala sobre Rodrigo Pacheco, a ministra fala sobre Rodrigo Pacheco, que é ali indicação de nome para o governo de Minas Gerais. A gente sabe que é um colégio bastante importante, né, Gabriel? Porque ele é o maior, né, do país. Ele que acaba ditando, né, quem vai ser o presidente. Isso aconteceu na última eleição também. A gente já tem esse trechinho para o Gabriel também ouvir aqui. Eu vou pedir para vocês colocarem para ele ouvir. Pode impor ao senador Rodrigo Pacheco a candidatura. Se porventura ele não quiser ser candidato, aí eu acho que nós temos que conversar com outras forças, ver outros nomes, ver como que a gente poderia fazer para ter um palanque. Tem algum tipo de prazo que o presidente deu a ele? Porque a gente está há pouco tempo da eleição, né? Não, eu acho que não tem um prazo, mas eu penso que até o final desse ano a gente tem que ter algumas definições que são importantes aí para as eleições estaduais. Exato, até o final do ano, Rodrigo Pacheco, caso de fato consolide o nome de Messias hoje, ao longo do dia, vai ter que decidir o que ele quer da vida dele em 2026. E Pacheco, que é uma pessoa mais contida, né, Gabriel? A gente que cobriu ali a parte ali da presidência dele no Senado, ele é uma pessoa bem mais contida, poucas palavras, mas quando fala também ele acaba se impondo. O que a gente espera, então, de Rodrigo Pacheco, caso ele não vire ministro? O que ele vai fazer com esse prazo, não prazo, dito por Gleisi Hoffmann? Olha, ele tem esse prazo porque Minas Gerais é um estado decisivo, não é o maior colégio eleitoral do país, como São Paulo, mas é um estado que tem um grande colégio eleitoral e que, geralmente, quem ganha em Minas ganha no país. É sempre a regra e, de fato, não mudou até aqui. Em 2018, quando Bolsonaro ganhou em Minas, ganhou também no país. Lula ganhou em Minas por uma vantagem pequena de Bolsonaro em 22, também ganhou a eleição presidencial. Por isso que Minas é considerado o nosso estado pêndulo, se a gente olha para as regiões do país. Então, Minas tem esse ato simbólico de sempre que elege presidente no estado, elege também no país. Portanto, é muito importante para o presidente Lula ter um palanque forte lá. E hoje você tem uma pulverização de candidatos, você tem a própria direita ainda negociando se vai apoiar o vice do governador Romeu Zema, porque o Zema está no último mandato, não pode ser reeleito. E você tem, por exemplo, o senador Cleitinho, que é um dos nomes cotados, o próprio deputado federal Nicolas Ferreira. Então você tem uma pulverização na direita. E na esquerda e no centro você também tem uma dificuldade, porque o próprio Rodrigo Pacheco, ele hesita nessa candidatura, ele adia esse momento de decisão e enquanto adia-se esse momento, a esquerda, querendo ou não, como não tem um nome forte, também fica refém dessa decisão. Há ali uma conversa com Alexandre Calil, que já foi prefeito de Belo Horizonte, tentou em 2022 ser governador, perdeu para Romeu Zema, para que ele também possa ser um nome cacifado e seja o palanque do presidente Lula. Mas a preferência de Lula é por Rodrigo Pacheco. E por quê? Porque Rodrigo Pacheco é um nome do centro, quase centro-direita já, é um nome do PSD que ficou bastante conhecido por ser presidente do Senado e que poderia entrar em modo campanha e ser mais ativo. A gente percebeu, quem acompanha a política viu isso, nos últimos meses, Rodrigo Pacheco acompanhou Lula nas agendas em Minas Gerais e quando fez esse acompanhamento, fez discursos muito duros, principalmente em relação à anistia, fez críticas a quem defendia a anistia. Então ele entrou ali no modo campanha, resta saber se ele vai, de fato, bancar essa candidatura caso não seja escolhido por Lula. Por quê? Porque o prazo está chegando, a gente sabe que, de fato, tanto na esquerda quanto na direita, há uma preocupação muito grande para que as definições saiam até dezembro. A ministra Gleisi falou isso na entrevista, é importante que, não tem prazo, mas é importante que seja até dezembro. Por quê? Porque não dá para colocar a campanha na rua faltando 6 meses para a eleição. Mesmo que, óbvio, a campanha eleitoral de fato na rua seja lá daqui 9, 8 meses, as pessoas precisam saber quem são os candidatos para minimamente irem se acostumando com o nome. E não aconteceu o que aconteceu com o Fernando Haddad.